Graça e paz, amada igreja, uma noite de bênção e vitória. Eu venho, nesse momento, trazer para os vossos corações uma palavra de fé, de esperança, de incentivo. Eu gostaria de estar lendo com vocês, nesse momento, uma palavra no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 12, o qual o apóstolo Paulo ele diz assim: peleja o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Apóstolo Paulo, nesse momento, nessa palavra, apóstolo Paulo está nos dizendo para a gente combater um bom combate da fé. Está falando de um combate, de uma luta. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Está falando para nós nos apropriarmos do que é individual na vida cristã. Exercer fé, combater a fé é algo individual na vida cristã. Combate da fé envolve tudo que precisamos exercer para guardar a fé e usar a fé. Nós combatemos o bom combate da fé na nossa caminhada, da nossa vida cristã. Exercer fé significa que nós vamos travar uma batalha específica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o bom combate da fé. A nossa vida é marcada por bom combate da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, em Efésios 6,10, ele nos fala de um combate, de uma guerra, de uma luta. Ele fala, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principado e potestade. Mas não é sobre essa luta, essa guerra, esse combate que eu quero falar nessa noite. Nessa noite eu quero falar sobre o combate, a luta que nós travamos na nossa mente, que nós travamos na nossa razão, na lógica, no nosso sentimento, nos nossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exercer fé é uma guerra contra a nossa razão, contra o nosso sentimento, contra a nossa constatação visual. Quando nós decidimos exercer fé, vamos travar batalhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui falar sobre algumas batalhas que nós travamos em algumas áreas da nossa vida. Nós enfrentamos batalha na nossa mente, razão, na nossa constatação visual, no nosso olhar, na nossa carne, no nosso psique. Exercer fé, algumas vezes, nós vamos ter que ser contra a lógica, a razão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abraão, quando o Senhor chama Abraão, e diz, Abraão, sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Se Abraão fosse usar a mente, a razão, a lógica, Abraão não ia sair do meio da sua parentela, porque ele, pela lógica, ele não tinha direcionamento, ele não sabia para onde ele ia. Apenas o Senhor mandou, vai que eu te mostrarei. E Abraão não usou a lógica nem a razão, mas exerceu a fé, combateu o bom combate da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na lógica, está dizendo, temos que ter, né, um direcionamento, temos que ter algo palpável. Isso é a lógica. Mas a fé é algo sobrenatural. A fé é o firme firmamento das coisas que se espera, convicção de fato que se espera e não se vê. Então, a fé não é a lógica, não é a razão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na nossa caminhada, nós vamos vivenciar circunstâncias, batalhas, lutas, porque é através dessa circunstância, dessas batalhas, dessas lutas, que nós vamos exercer a fé, que nós vamos combater o bom combate da fé. Luta, fala de combate, tudo que precisamos para exercer e guardar a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós formos olhar pela razão, pelo sentimento, a fé não é racional, não é lógica. A fé é convicção
de fato, que se espera e não se vê. Isso é a fé, não é racional e não é lógico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos um exemplo na Bíblia de Pedro, quando o Senhor chama ele para andar sobre as águas. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar para a circunstância, naquele momento a circunstância que estava vendo era a tempestade, era as ondas, era o mar revolto. Ele naufragou porque ele olhou para a circunstância, pela razão, pela lógica. Mas se ele tivesse exercido a sua fé naquele momento, né, combatido o bom combate da fé, a razão e a lógica. Pedro estava dizendo: olha, a tempestade está aí, o mar está revolto, as ondas são altas, você vai naufragar. Isso era a mente, a razão e a lógica. Mas a fé estava dizendo: continue caminhando, o autor da tua fé está te chamando, está logo na tua frente. Ele não olhou para o autor da fé dele, ele olhou para a circunstância. Também quero dar um exemplo da mulher cananeia. Ela não era, né, do povo do judeu. Ela era, a mulher cananeia não era judia, mas ela obteve vitória através da fé, porque ela creu, ela colocou sua fé em ação, ela combateu o bom combate da fé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta Abacuque, no livro de Abacuque, capítulo 2, versos 2 ao 4, nós vemos Abacuque em desespero. Abacuque vendo a situação da nação de Judá, e ele fala: Senhor, até quando? Eu clamo e o Senhor não responde, o Senhor não faz nada. A corrupção, a maldade, a fome, a seca. E se eu estou clamando e o Senhor não responde, até quando? Aí o Senhor que faz responde a Abacuque como? Trazendo juízo sobre a nação. E ele fala: Senhor, eu estou clamando, o Senhor vai usar o ímpio para ter juízo sobre a nação, sobre nós. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai fazer nada. Abacuque quase coloca Deus na parede. Ele questiona. Abacuque, ele pede, grita para que o Senhor viesse com uma intervenção naquele momento. E a resposta que Deus dá para Abacuque diz: olha só, Abacuque, o justo virá por fé. Essa é a resposta. Assim nós também convivemos momentos terríveis, difíceis de adversidade. Nós oramos, clamamos ao Senhor, e quando nós não vemos resposta, quando nós oramos e olhamos para a circunstância, aparentemente, parece que as coisas estão piorando. Nós, às vezes, temos uma atitude como Abacuque, murmuramos, colocamos Deus contra a parede. Mas nesse momento Deus está falando: o justo virá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesses dias, nos encorajar a exercer a nossa fé, a combater o bom combate da fé, porque nós estamos vivendo momentos de medo, de desespero, de terror. Momento em que muitos vão perder a sua esperança. Muitos estão olhando para a circunstância, estão dizendo: acabou, é o fim. Muitos estão dizendo: eu vou ficar desempregado. Outros estão vendo essa circunstância: se eu ficar desempregado, não vou arrumar outro emprego. Muitos estão olhando para a circunstância e realmente a circunstância era difícil, era desfavorável. Mas o Senhor nos convida nessa noite a não olhar para as coisas temporais, as coisas que se veem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o Senhor diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, capítulo 4, versos 13, ele diz: aleluia, diz que por nós temos crido é que estamos no descanso. Então, vamos crer no Senhor, vamos crer na promessa, entrar no descanso do Senhor pela fé. Vamos colocar nossa fé em prática. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, combater o bom combate da fé, exercer fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te incentivo nessa noite não olhar para a circunstância, mas olhar para uma outra realidade.
A realidade que nós estamos vendo hoje é uma realidade realmente muito difícil, é uma realidade onde muitos não têm mais esperança, ela é tomada pelo sentimento de medo, pelo pavor, pelo desespero. Mas eu quero te incentivar nessa noite a fitar seus olhos para uma outra realidade, a realidade a qual o Senhor nos prometeu, a realidade, voltar para as promessas, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero finalizar essa palavra dizendo o que o apóstolo Paulo nos deixou em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. O apóstolo Paulo diz assim: não atentamos nós para as coisas que se veem, e sim para as que não se veem. Porque ele diz, apóstolo Paulo, as coisas que se veem, elas são temporais, passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Então eu quero te incentivar nesse momento a olhar para uma outra realidade, a olhar para a realidade que nós não estamos só nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid-19, esse momento de contaminação sem precedente na história, mas que nós temos um Deus que fez a promessa, um Deus que disse: creres verá a glória de Deus, um Deus que diz, que prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós não estamos sozinhos. Te convido nesse momento, nesses dias, não olhar para as coisas que se veem, mas olhar para outra realidade, olhar para as coisas que não se veem, as coisas que são eternas, porque é que nós estamos vendo, ela é temporais, ela é atemporal, elas vão passar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia, exercita a tua fé, busque ao Senhor, exercita, coloca a tua fé em ação e crendo que a nossa vida está na mão do Senhor e que nada, nada vai acontecer nas nossas vidas se não for da permissão do Senhor. Ele tem o controle da nação, ele tem o controle de tudo, porque a Bíblia diz que ele está sentado acima do globo terrestre. Ele tem controle de todas as coisas. Fique com essa palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de certeza, de convicção, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais da tudo aquilo que nós esperamos e pensamos, se assim for da vontade dele. Possamos entrar no descanso, nesse descanso a qual o autor aos Hebreus, no Hebreus capítulo 4, versos 3, ele diz assim: nós que temos crido e que estamos no descanso. Ele quer dizer, por você crer, você entra no descanso de Deus. Por você crer, você espera em Deus, você descansa em Deus. Então, tenha convicção do que maior é o que está em nós do que está no mundo. Fique com essa palavra. Tenha uma noite abençoada e que o Espírito Santo ministre o seu coração, que o Espírito Santo nesse momento, a partir do momento que enche o seu coração de fé, de esperança, de convicção, de que dias melhores virão. E o que o melhor de Deus está por vir em nossas vidas, amém? Fique com essa palavra, graça e paz.